Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro e sabe que no momento de guerra a pior coisa que pode acontecer é a gente ser governado por um imbecil, por um bandido como o Bolsonaro, então inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar sobre a guerra e tudo mais. Um pouquinho de contexto, eu falei isso aqui várias vezes, mas para quem não tá lembrado, eu vou falar. O que aconteceu é o seguinte, os Estados Unidos, em 2014, impuseram um golpe de Estado na Ucrânia. Eles financiaram manifestações contra o então presidente, que era um presidente aliado à Rússia. Eles financiaram essas manifestações, eles financiaram grupos neonazistas, e esses grupos neonazistas, lá no leste europeu tem muito neonazista. Esses grupos neonazistas deram um golpe de Estado, eles derrubaram o então presidente da Ucrânia. Aí colocaram um presidente completamente aliado aos Estados Unidos e logo depois, eu morava na Polônia nessa época, tem muito ucraniano na Polônia, logo depois começou a acontecer uma coisa, que foi, muitos ucranianos começaram a deixar o país, a Ucrânia começou a ficar cada vez mais pobre depois do golpe de Estado de 2014. Para você ter ideia, os meus sogros, tanto o meu sogro quanto a minha sogra, eles têm empresas distintas. E os funcionários das empresas deles têm um trabalho muito duro, é um trabalho pesado que se faz lá. E aí, eles tinham funcionários poloneses, mas de 5 anos mais ou menos para cá, os funcionários deles são todos ucranianos, porque dificilmente um polonês hoje aceita trabalhar num trabalho que é um subemprego. Os ucranianos aceitam. E veja bem, é até triste porque alguns são pessoas formadas que não deveriam estar num trabalho desses, mas estão porque tiveram que deixar a Ucrânia porque o país começou a ficar mais pobre. Em 2015, eu fui para a Ucrânia pela primeira vez e eu voltei para a Ucrânia. Eu passei o Natal na Ucrânia em 2018, 2019. E eu percebi uma coisa, os preços triplicaram. Tudo ficou 3 vezes mais caro. Porém, conversando com as pessoas, os salários não triplicaram. Então, as pessoas foram perdendo o poder de compra muito rapidamente. Assim como está acontecendo aqui no Brasil, depois que um governo neonazista, que é o governo Bolsonaro, assumiu. As pessoas estão perdendo o poder de compra. Comenta aí, estão ou não estão? Pois bem, para você ter ideia, 6 milhões de ucranianos deixaram deixaram a Ucrânia para trabalhar. 6 milhões de pessoas é 15% da população. E esses 6 milhões são trabalhadores, quer dizer, é mais ou menos 25, 30% da força de trabalho do país deixou o país de 2014 para cá, em 8 anos, um pouquinho menos de 8 anos. Só para você ter ideia do tamanho da crise, do tamanho da desgraça que está acontecendo lá. Para tentar melhorar isso, elegeram com 72% dos votos esse comediante aqui. Eu vou te mostrar um vídeo dele. Esse é o atual presidente da Ucrânia. Ele era um comediante, ele fazia parte de uma série em que uma pessoa normal, era um cara normal, um cara fracassado normal, ele se tornou presidente do país, no caso da Ucrânia. Aí na série, ele faz esse tipo de coisa aqui, ó, e as pessoas adoravam lá na Ucrânia. Todo mundo adorava esse cara fazendo isso aqui, ó. Ele entrando no parlamento como presidente. Ih, caramba. E atirando na população aqui, atirando nos parlamentares do país. Esse é um trecho da série do presidente. Aí imagina as pessoas vendo isso e votaram nesse cara aqui para presidente. Acharam bonito, olha que legal seria se o presidente chegasse com metralhadoras, um cara antissistema e matasse todos os deputados, esses bandidos. Quer dizer, aquele discurso antipolítica elevado a 1 milhão. Aí o que aconteceu? Esse espécie de Danilo Gentili, ele também ele tem o mesmo tipo de ideologia do pessoal do MBL e tal, estão sempre flertando com o nazismo e tudo mais. Esse cara foi eleito presidente com 72% dos votos. Tá aí o resultado do que aconteceu. O governo neonazista começou a se aliar com os Estados Unidos. Até então, as coisas não estavam bem entre Ucrânia e Rússia, mas não estava ainda no nível de guerra. O que aconteceu? Aconteceu que no final do ano passado, os Estados Unidos meio que acenaram que a Ucrânia poderia entrar na OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ó, OTAN, até a sigla tá direitinho ali. A OTAN é uma aliança de guerra, é uma aliança que foi feita para combater a União Soviética. Okay? Então tinha os países da OTAN, que eram os países do Ocidente, contra a União Soviética. Então era o capitalismo contra o comunismo, e aí tinha a Guerra Fria, em que um ameaçava explodir o outro e tudo mais, mas ninguém explodia ninguém, mas tinha a Guerra Fria. Ok. O que acontece é que acabou a União Soviética e tinha um acordo para que a OTAN acabasse. Em vez da OTAN acabar, os Estados Unidos, em vez de cumprir a promessa, fizeram o oposto. Eles começaram a expandir a OTAN. Chegou num momento, em 2008, olha só, em que os Estados Unidos resolveram anexar a Geórgia à OTAN, acenaram para a Geórgia. O Vladimir Putin, ele era primeiro-ministro da Rússia, para quem não sabe, ele não é sempre o presidente, o mandato lá de presidente é de 4 anos, então ele fica 4 anos como presidente, aí depois 4 anos como primeiro-ministro, depois 4 anos presidente, 4 anos primeiro-ministro. Ele não está com reeleições infinitas, não, ele muda de cargo, mas ele sempre é o mandante. Aí o que acontece? A Rússia foi lá, bombardeou a Geórgia, em 5 dias a Rússia tomou a Geórgia
e ficou com um governo pró-Rússia ali, e a Geórgia não entrou na OTAN. Agora, os Estados Unidos fizeram a mesma coisa. Acenaram para a Ucrânia, o governo da Ucrânia, que é um governo neonazista colocado pelos Estados Unidos, financiado pelos Estados Unidos, com toda a máquina de propaganda norte-americana, o governo ucraniano falou, opa, vamos entrar também na OTAN. O Joe Biden começou a pressionar para ter guerra. O Vladimir Putin falou, olha, não queremos a Ucrânia na OTAN, vocês simplesmente têm que assinar um documento dizendo que a Ucrânia não entrará na OTAN, até porque a Organização do Tratado dos Países do Atlântico Norte, a Ucrânia não fica nem no Atlântico. Tá, os Estados Unidos falaram que não, não, não e não. E aí, eu tô aqui narrando esse xadrez há algumas semanas já, eu falei o que ia acontecer, ó. Os Estados Unidos, eu falei isso no vídeo de ontem, eu falei, os Estados Unidos vão impor sanções à Rússia, porque isso é o que os Estados Unidos querem, só que quando você deixa o seu inimigo sem saída, o livro A Arte da Guerra já tinha dito isso, eu falei isso aqui em alguns vídeos, o seu inimigo vai lutar. A Rússia ficou sem saída, vocês vão me punir com sanções de qualquer maneira então? Então a gente vai atacar, e a gente não vai atacar e pegar só aquele pedacinho da Ucrânia não, a gente vai pegar tudo. É isso que aconteceu. A guerra é uma guerra completamente desnecessária que foi causada pelos dois lados. O Joe Biden está felicíssimo com essa guerra. Ele deu uma declaração hoje em que você podia ver que ele estava sorrindo do início ao fim. Depois, quem quiser, eu comento aqui por que ele está tão feliz com a guerra. Um dos motivos é porque ele conseguiu impor as sanções que ele queria à Rússia, e é só o começo dessas sanções. Depois ele vai começar a impor sanções, já falei isso aqui algumas vezes, vai começar a impor sanções a quem estiver ao lado da Rússia. Estar ao lado da Rússia não quer dizer o seguinte, olha, são países que vão ajudar a Rússia a bombardear a Ucrânia, não. Qualquer país que não impõe as mesmas sanções à Rússia será considerado um país que está do lado russo. A China é um deles, já posso te adiantar. A Índia é outro país que também provavelmente ficará do lado da Rússia, assim, 99% de chance. E aí, tem alguns outros países que sim, porém, tem uma incógnita. E o Brasil? Dos países do BRICS, já temos, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A África do Sul é o menor dos países, é o menos relevante, mas os outros 4 são países com economia muito grande, com população muito grande, com território muito grande. Desses 4, um é o país que está na guerra, que é a Rússia, o outro é a China, que está ao lado da Rússia, e o outro é a Índia, que também estará ao lado da Rússia, e o Brasil. O Bolsonaro foi à Rússia e ele até agora ele não se pronunciou. O Bolsonaro está apavorado. Por quê? Porque tem eleição em outubro. Tem eleição em outubro. Lá na China, o presidente da China não está preocupado com a eleição. O Vladimir Putin até tem eleição lá, mas ele sabe que guerra, as pessoas se unem, está tendo protesto lá contra, mas as pessoas que são a favor dele se unem e tudo mais. Ok. Já o Bolsonaro não. Essa guerra vai impactar diretamente a economia do Brasil, a economia mundial, mas vai impactar diretamente a economia do Brasil, e para o Bolsonaro é a pior coisa que poderia acontecer. Ele estava esperando colher os frutos do Auxílio Brasil para aumentar a sua popularidade, a economia esse ano não tinha como piorar, porque chegou no fundo do poço, e aí o Bolsonaro estava esperando uma melhora, pouca melhora econômica, mais Auxílio Brasil, para ele voltar a ter uma popularidade um pouco maior. Tanto é que a desaprovação ao Bolsonaro caiu 5 pontos em algumas pesquisas. Tá, agora não deu. Não dá mais. Por quê? Porque vamos ter aí aumento no preço do gás, no preço dos combustíveis. Isso vai fazer com que esse aumento chegue nas prateleiras, porque tudo é transportado por caminhões, por qualquer outra coisa, e aí o preço dos combustíveis impacta diretamente na inflação do resto dos produtos, e aí aquela melhora econômica que o Bolsonaro disse que ocorreria, não ocorrerá. É isso. E ó, aqui é o nosso carro de som em Atlântida, lá no Rio Grande do Sul. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. E no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, também deixo as minhas outras redes sociais. Siga-me lá nas outras redes sociais também. Vamos continuar indo pra cima desse desgoverno maldito que colocou o Brasil numa péssima situação. Pensa numa situação ruim que ficou o Brasil, é essa que o Bolsonaro nos colocou. Falou.